pessoal, vamos para a aula 204, movimento orbital. Movimento orbital. O movimento orbital inclui satélites artificiais, como satélites ao redor da Terra, como satélites naturais, tá? Como por exemplo a Lua, não só a nossa Lua, mas as luas de Júpiter, vários planetas têm luas orbitando, mas também vai incluir aqui, por exemplo, os planetas orbitando ao redor do Sol. Tá? Bom, esse movimento orbital, nós vamos começar com uma análise um pouquinho mais complexa e depois nós vamos para... Mas essa análise complexa é mais teórica. Por exemplo, nós sabemos que a trajetória é uma trajetória que é o quê? Elíptica. E nós sabemos que o movimento, que o Sol está em um dos focos e que o planeta se dirigindo ao periélio, ó, aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. De 1 para 2, o que acontece com a velocidade do planeta? Vamos falar do planeta. O satélite geralmente é movimento circular. Tá? Agora, o planeta, ele dá o quê? Ele aumenta o modo da velocidade. E quando ele está aqui, ó, por exemplo, 3, o planeta, se dirigindo para o afélio, ele vai dando uma freada. Então aqui a velocidade, isso aqui é a segunda lei de Kepler, a velocidade no periélio é grande, V2 é grande, e V4 aqui é pequeno. Estou exagerando os vetores, tá? Bom, o que é interessante saber? É interessante saber que a força resultante, quem é a força resultante sobre esse satélite? É a força gravitacional. Essa força gravitacional terá duas componentes. Ela terá duas componentes. Olha ali a força gravitacional puxando o planeta ou satélite que está em órbita elíptica. Essa força gravitacional, olha para onde é que aponta o vetor velocidade. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então está lá o vetor velocidade. Pegue lá a aula de componentes da força resultante e componente da aceleração e tu vai lembrar. Olha o que eu estou fazendo com a força resultante, que é a força gravitacional. Vou decompor numa parte centrípeta e numa parte o que? Tangencial a favor do movimento. Então notem, a força gravitacional faz duas coisas. Faz o movimento curvilíneo, mas faz também o modo da velocidade aumentar na aproximação do periélio. Agora, aquela mesma força gravitacional que antes aumentava a velocidade, olha como é que funciona. Olha o vetor velocidade aqui, ó. O vetor velocidade, aqui até poderia ser maior, ele está aumentando, né? Está aqui o V1. De V1 para V2 o vetor aumenta. Agora, de V3 para V4, olha, tá vendo que ele diminui de V3 para V4? Por quê? Olhem só a força gravitacional. A força gravitacional, o Sol puxa, olha lá, ó, sempre entre os centros de massas. Essa força gravitacional aqui, nessa situação, olha o que o Sol ou o planeta está fazendo. Duas partes também. Uma parte perpendicular ao vetor velocidade, o que essa parte faz? Curva, que é a parte centrípeta da força resultante. E uma parte contrária à velocidade, que é a força tangencial. Nota que interessante que a força gravitacional na trajetória elíptica tem duas componentes. Como é que eu sei que tem duas componentes? A componente centrípeta faz a curva, a componente tangencial ora aumenta, ora diminui. Beleza? Então uma análise só vetorial, sem conta nenhuma, tá? Agora, uma simplificação, e geralmente o que aparece é o quê? Uma trajetória circular. Não só circular. O movimento orbital que vai aparecer para ti é o movimento circular e uniforme. O que é o movimento circular e uniforme? Tá? Então não vai ser a trajetória elíptica, vai ser circular. Eu tenho uma trajetória que é circular e o planeta no meio aqui. Tá? Que o planeta, por exemplo, aqui o planeta Terra. E aqui em vermelho é a órbita de um satélite. Ou poderia ser o Sol e um planeta em órbita circular. Então a gente está aproximando aí, não é a situação real, mas
nós temos aqui, ó, movimento circular e uniforme. O que é uniforme? Uniforme é aquele em que o módulo da velocidade será constante. Sempre que falar em órbita, anota aí, órbita em movimento circular uniforme, tu vai escrever uma coisa assim, ó. Força gravitacional será a força centrípeta. Porque aqui a força gravitacional tinha duas componentes, aqui não. Como é um movimento circular e uniforme, não há componente tangencial, só haverá a componente centrípeta sobre o satélite. Lembrem que vetorialmente a velocidade muda, vetorialmente, olha ali, ó, nós teremos então a força gravitacional sempre puxando o corpo na direção do centro. Ali é a força gravitacional. Primeiro aspecto, então. Primeiro aspecto. Nós sabemos que a força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Não é isso? Massa vezes aceleração centrípeta. Agora, notem que essa força centrípeta é a força gravitacional. É a força gravitacional. Então, a força gravitacional é massa vezes aceleração centrípeta. Agora, o que nós temos? Nós temos que a força gravitacional, eu sei calcular, a lei da... Vou botar aqui, ó, revisando, vamos lá. Força gravitacional entre duas massas, como é que é mesmo? Repete para mim, força gravitacional. Gzão, Mzão, Mzinho, produto das massas sobre a distância ao quadrado. Então, vamos lá. Gzão, Mzão, massa. Mzão é a massa da Terra. Mzinho é a massa do satélite. Mzão, Mzinho sobre a distância ao quadrado. R é o raio da órbita. É igual a M vezes AC. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar massa com massa, massa com massa. E olha só o que eu cheguei. Importante, eu cheguei à conclusão que a aceleração centrípeta é Gzão, Mzão sobre R ao quadrado. Mas peraí. O que nós vimos na aula passada? Que Gzão, Mzão sobre R ao quadrado é a gravidade, é o campo gravitacional lá naquele local. Então, olha que interessante. Quem é a aceleração centrípeta de um corpo orbitando? Esse corpo pode ser um satélite natural, artificial. Corpo em órbita ao redor de um planeta terá uma aceleração centrípeta numericamente igual à gravidade naquele local. Não é a gravidade na superfície. A gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado em média na Terra. Estou falando lá em cima, no corpo em órbita. Olha que interessante a nossa prova aqui. E a força gravitacional é a força centrípeta. Então, duas coisas. Corpo em órbita, força gravitacional é centrípeta. E corpo em órbita, anota aí, corpo em órbita, também temos o quê? Que a gravidade naquele local é a aceleração centrípeta. Tranquilo? Mas podemos ir além. Vocês lembram como se calcula a aceleração centrípeta? Lembram? Então, repete para mim, como é que se calcula? Fala aí, fala que eu estou ouvindo. Vamos ver se tu lembra. V ao quadrado sobre o raio. Bom, é só igualar. Então, se a aceleração centrípeta é a velocidade, vamos igualar isso aqui, centrípeta, a isso aqui. Então, vamos lá, igualando, velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a Gzão, Mzão sobre R ao quadrado. Bom, R desse lado aqui eu posso simplificar com esse quadrado. E a velocidade orbital, a velocidade da órbita, é igual a raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre R. Pessoal, muito interessante é o seguinte. Para ficar em órbita, isso aqui é um negócio assim que muita gente não consegue entender. Notem, para que um corpo fique em órbita, necessariamente ele deve estar em movimento. Mas não é qualquer movimento. É exatamente esse movimento dependente do planeta e da distância que eu quero colocar o corpo em órbita. Quanto mais distante eu quero colocá-lo em órbita, menos velocidade ele tem. Essa velocidade de órbita é uma velocidade certinha.
Se eu botar mais nesse local, se eu botar mais que a velocidade orbital, até eu gosto de botar assim, ó, VO, velocidade orbital, não é qualquer velocidade. Eu tenho, sei lá, eu tenho 20 mil quilômetros de altitude, tá? E eu quero botar um satélite a 20 mil quilômetros. Eu vou ter que calcular aqui qual é o Gzão, massa da Terra e 20 mil quilômetros de altitude, passar para metros, e saber exatamente que velocidade eu tenho que colocar lá naquela altitude. Se eu colocar mais, o satélite escapa. Se eu colocar menos, ele cai. Então, notem. Muitas pessoas... Já caiu em algumas universidades assim, ó. Eu coloco um satélite em órbita, porque ele é atraído, não é? Ele é atraído, sim. Tem força de atração gravitacional. Mas por que ele não vem em direção à Terra? Ou, a grande pergunta, por que a Lua é atraída pela Terra? A Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua, tá? E Terra atrai Lua, Lua atrai Terra. Aí pode perguntar, Lua atrai Terra, o que causa? Marés. Terra atrai Lua, o que causa com a força que a Terra faz na Lua? Faz a Lua ficar em movimento circular e uniforme. Aí a pergunta, tá, mas se a Terra atrai a Lua, por que a Lua não vem e pá, e bate? Porque a Lua não está parada. Se a Lua tivesse com velocidade nula, ela bateria. Ela bateria e se chocaria com a Terra. Mas não, a Lua tem uma velocidade certinha. Na verdade não é muito certinha. Se tu for estudar a fundo, tu vai ver que a Lua está escapando da Terra. Ela tem uma velocidade um pouquinho maior que a de órbita. Mas vai demorar milhares de anos, tu já nem vai estar mais aqui para contar a história. Tá? Então, nota, corpo em órbita, ele tem que sofrer força gravitacional, ele tem que ter aceleração centrípeta, que é a gravidade naquele local, ele tem que ter uma velocidade certinha, chamada velocidade de órbita, para ficar em órbita, senão ele não fica orbitando. Isso serve para a Lua ao redor da Terra ao redor do Sol, dos satélites que nós temos ao redor do Sol, ao redor da Terra. Aliás, tem um satélite que é importantíssimo, que é o satélite chamado geoestacionário. O que é o satélite geoestacionário? É o satélite que demora exatamente o quê? 24 horas para conseguir dar uma volta completa. Vou deixar como exercício. Que exercício? Ora, quer ver? Olha o que nós vamos fazer aqui. Se esse satélite está em MCU, eu também sei que eu posso calcular, vou arranjar um cantinho aqui, porque eu vou te fazer a pergunta, como é que no MCU eu calculo a velocidade linear? Vamos lá, puxa da memória, velocidade linear. Eu quero dar uma volta completa aqui. Vamos lá? Distância, 2πr, tempo, período. Então eu ainda posso relacionar o período com as distâncias. Então olha só, se a velocidade é 2πr sobre o período, que é igual a raiz quadrada de Gzão Mzão sobre R. Olha o que eu vou fazer para o satélite. Põe os dois lados ao quadrado. Esse lado ao quadrado. Esse lado ao quadrado. Esse lado ao quadrado vai sobrar 4π ao quadrado, R ao quadrado sobre o período ao quadrado, igual, esse lado ao quadrado eu tiro a raiz. Gzão M sobre R. Olha o que vai sobrar. Eu vou isolar assim, ó, vou passar esse Rzinho para cá, R ao quadrado vezes Rzinho dá R ao cubo. Esse período ao quadrado eu vou passar para cá. Eu vou isolar e vai ficar assim, quer ver? Período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre Gm, o Gm que estava multiplicando eu já passei dividindo, igual a R ao cubo. Então o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Se ligou? Com as ferramentas que Isaac Newton me deu, eu sei relacionar o período do satélite com a distância que eu tenho que colocá-lo do centro da órbita. Nota que o Kepler disse, por os planetas, o período ao quadrado é proporcional ao raio médio ao cubo, o Isaac Newton disse mais, não é só para planetas, qualquer satélite, qualquer corpo em órbita vale a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Então quer saber? Vou deixar aí, procura aí na internet, o valor de Gzão já sabe, 6,67 vezes 10 na menos 11. Procura a massa da Terra, passa para quilogramas, passa isso aqui para segundos e eu quero saber
quantos metros, é só fazer a conta, porque isso aqui tu tem, geoestacionário, tá? A massa tu tem, isso tu tem, tu vai descobrir a que altitude eu tenho que colocar esse satélite para ele ser geoestacionário. Aliás, o que é geoestacionário? É um satélite, ó, parado em relação à Terra. Como assim, professor? Como assim? Não são todos os satélites que demoram 24 horas para dar uma volta ao redor da Terra? Não, só os geoestacionários, tá? Eu estou aqui na Terra, ó, eu estou aqui na superfície da Terra, eu sou o F, Fabris, e tem um satélite em cima da minha cabeça. Eu pergunto, quanto é que eu e todas as pessoas do mundo demoram para dar uma volta completa ao redor do eixo imaginário? Não demoram 24 horas? Pois bem, quando eu estiver aqui, ou seja, passou 6 horas, né, um quarto da volta, o satélite tem que estar em cima da minha cabeça. Se eu estiver aqui, 12 horas se passou, o satélite tem que estar em cima da minha cabeça, ou seja, ele tem que ter a mesma frequência e o mesmo período que eu, por isso que ele é geoestacionário. Todos os satélites são geoestacionários? Não. Tá? Só aqueles que demoram 24 horas para dar uma volta, e aí eu vou deixar, faça a conta aí, procura na internet também, procura aí no Google aí, mas antes de ver a resposta, eu quero que tu tente fazer essa conta aqui, para ver que isso aqui na verdade é a dedução da terceira lei de Kepler pelas ferramentas de Isaac Newton. Ele explicou então as leis de Kepler, a dinâmica. Legal, né? Essa aula tá aí, então corpos em órbita, tá beleza? Até a próxima aula, aquele abraço.